Boa tarde. Você assiste agora a 28ª sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, realizada no dia 20 de agosto. Nesta sessão, estão em pauta 172 processos. Convoco o conselheiro substituto Marco Antônio para efeitos de quórum. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 27ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não temos, senhor presidente. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Justificamos a ausência do conselheiro Rodrigo Chamon por motivo de férias. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não há. Pela ordem, senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas. Dou ciência a esta Câmara, primeira Câmara, que decidiu monocraticamente pela notificação dos processos 2.590-2014, prestação de contas anual, Prefeitura de Santa Leopoldina, notificações no prazo de 30 dias. Processo 2.569-2014, prestação de contas anual, Prefeitura de Ibitirama. 2.760-2014, prestação de contas anual, Prefeitura de Dores do Rio Preto. 2.520-2014, prestação de contas anual, Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto. 3.788-2014, prestação de contas anual, CODESP. E pela citação e notificação 30 dias, no processo 7.193-2014, uma representação contra a Prefeitura de Ibitirama. Muito obrigado, excelência. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Processo 6869-2010, segunda sessão, conselheira Márcia. Devolvendo? Processo de minha relatoria. E processo 4818-2009, segunda sessão do conselheiro Rodrigo Chamon. O processo foi devolvido, também de minha relatoria. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há. Leitura de acórdãos e pareceres. Nós temos um acórdão e um parecer prévio da relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon, que será lido na próxima sessão, quando Sua Excelência já terá retornado de férias. Passemos à fase, então, de julgamento dos processos em pauta. Passamos aos processos de minha relatoria. Começamos com o processo 3372-2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, prestação de contas anual, ordenadores, exercício 2012. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica e ministerial, votando julgar regulares a presente prestação de contas, sob a responsabilidade do senhor Oswaldo Esgúmaro, dando-lhe a devida quitação, bem como acolhendo a sugestão da área técnica por recomendar à atual administração que sejam retirados do balanço financeiro os registros relativos ao controle dos serviços faturados, a fim de manter a clareza e a fidedignidade dos demonstrativos contábeis, obedecendo ao disposto no artigo 103 da Lei Federal 4.320, que seja realizado o registro em ficha individual das aquisições de bens para o almoxarifado, devendo a baixa ocorrer somente por ocasião da solicitação dos bens pelos usuários. Após o trânsito em julgado administrativo, arquive-se os autos.
Não há divergência. O próximo processo é o processo 4280/2009. Nós adiamos esse processo na semana passada, mas eu acredito que nós temos condições de votá-lo hoje. Processo 4280/2009, auditoria, relatório de auditoria, exercício 2008, Prefeitura Municipal de Brejetuba, responsável Itamir de Souza Charpinel. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica, bem como do órgão ministerial, e adotando como razão de decidir a fundamentação azarada na instrução técnica conclusiva 1654/2013 e na manifestação do excelentíssimo procurador Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. A conclusiva apontou os seguintes itens: ausência de detalhamento do objeto, estimativa de preços, manutenção da regularidade, dispensa não caracterizada, ausência de licitação na contratação de empresa prestadora de serviço, também mantida a regularidade, contratações temporárias, item 3 da ITI, foram várias. A área técnica faz uma abordagem bastante criteriosa, também pela manutenção da regularidade. Da mesma, Ministério Público, preliminarmente, questiona a inexigibilidade das leis municipais 335/2007, 367/2008, 379/2008 e 389/2008. E, no mérito, acolhe a manifestação da área técnica. Nós estamos votando ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, manifestação da lavra Dr. Luiz Henrique, voto preliminarmente pela negativa de executoriedade das leis municipais 335/2007, 367/2008, 379/2008, 389/2008, nos termos do parágrafo 2º do artigo 185 da Resolução 82, vigente à época, por rejeitar as alegações de defesa, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da Lei Complementar 621, e, por conseguinte, pela manutenção das seguintes irregularidades, todas sob a responsabilidade do senhor Itamir de Souza Charpinel, prefeito municipal de Brejetuba, desde 2008. A ausência de detalhamento do objeto estimativo de preços, dispensa não caracterizada, ausência de licitação na contratação de empresa prestadora de serviço e contratações temporárias em constitucionalidade das leis, pela aplicação de multa correspondente a 1000 VRTE, com amparo no artigo 62 e 92, vigentes à época, pela Lei 32, e por recomendar ao atual gestor que adote providências no sentido de regularizar as contratações temporárias. Não há divergência. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio, com a palavra. Senhor presidente, apenas uma questão preliminar. Pois não, excelência. Ainda que a área técnica tenha utilizado a expressão negativa de executoriedade das leis municipais, faz menção à súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao controle de constitucionalidade por parte das Cortes de Contas, e eu temo que nós estejamos diante de um incidente e de inconstitucionalidade, e aí me parece que a competência seria do plenário. Estou indagando a Vossa Excelência o que Vossa Excelência pensa a esse respeito. Eu tive o cuidado e até de acompanhar o Ministério Público com relação a esse tópico,
de inexigibilidade das leis e não tratar do incidente de inconstitucionalidade em si. Porque Vossa Excelência tem razão. Se a gente for adotar a questão do incidente de inconstitucionalidade, aí caberia ao plenário. A negativa de executoriedade das leis seria competência também da Câmara. Mas eu mantenho a matéria em discussão. Senhor presidente, acho que nós tivemos até um processo de Vossa Excelência que eu manifestei a esse respeito, não sei se o caso era idêntico. Apenas para sanar essa dúvida, eu vou solicitar vistas dos autos, presidente. Perfeitamente. Vista ao conselheiro Marco Antônio com relação ao processo 4280. Dando sequência, processo 1988/2010, também Prefeitura Municipal de Brejetuba, exercício de 2009, relatório de auditoria, também foi adiado na sessão anterior. Eu entendo também que encontra-se apto para o julgamento. Nós acompanhamos o entendimento da área técnica e adotamos também como razão de decidir a fundamentação exarada na instrução técnico-conclusiva 1639/2013, detalhamento precário de objeto licitado, mantendo-se a regularidade. 2. Ausência de orçamento prévio detalhado em planilhas, também mantendo a regularidade. Contratação de serviço, divulgação e filmagem. Nós temos a empresa convidada com ramo de atividade incompatível com o objeto licitado. Mantendo-se a regularidade. Prorrogação indevida de contrato, também mantendo a regularidade. Contratação de empresa para locação de ônibus, aí despesa realizada sem prévio empenho, mantendo a regularidade. Ausência de elementos necessários à efetiva liquidação da despesa. A área técnica apresenta uma planilha. Nós estamos também acompanhando a área técnica, mantendo a regularidade. O ressarcimento, conforme planilha da área técnica, de R$ 27.400, equivalentes a 14.218 VRTE. Inclusão de cláusulas restritivas no instrumento convocatório. Também mantendo-se a regularidade. Contratação de atrações musicais para a 14ª Festa de Emancipação Política de Brejetuba. E aí, nós temos manutenção da regularidade, ausência justificativa de preço, e nós temos várias bandas. Também mantendo a ausência de parecer prévio ou jurídico, mantendo pagamento realizado sem devido registro contábil, permanência e regularidade, ausência de procedimento licitatório, contratação de banda de sopro e fanfarra para o carnaval, também mantendo a regularidade. Ausência de escritura pública transcrita em cartório de registro de imóveis, com relação à desapropriação de terreno situado no distrito de São Jorge, para a construção de unidade administrativa descentralizada.
Também mantida a regularidade. A área técnica sugere que seja dado prazo ao município para que o município envie o registro do imóvel ou informe a motivação acerca de sua ausência. A ausência de sistema de controle interno, que não é um privilégio apenas deste município. E aí nós abordamos a questão da resolução 227 e pelo afastamento desta imputação, mantendo-se a recomendação de atendimento à resolução 227. E assim, corroborando o entendimento da área técnica, bem como manifestação do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, voto por converter preliminarmente os presentes autos em tomada de conta especial, em face da existência de dano ao erário, equivalentes a 14.218 VRTE, pela manutenção das seguintes irregularidades, já todas transcritas. Por julgar irregulares as contas do senhor Itamir Souza Charpinel, prefeito municipal 2 de outubro de 2009, pela prática de ato ilegal, com relação aos itens 2.1 a 2.8 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário no item 242, condenando solidariamente a senhora Celimar Tristão de Souza Juliana, ressarcimento de 14.218 VRTE, e julgar as contas irregulares da senhora Celimar Tristão de Souza Juliana, com relação ao item 242, e já dito o ressarcimento solidário no valor de 14.218, aplicação de multa correspondente a 1.500 VRTE, o senhor Itamir Souza Chapinel, e multa de 1.000 VRTE, a senhora Celimar Tristão de Souza Juliana, ambos com base no artigo 62 e 96 da Lei 32, vigente à época. E recomendar à atual administração municipal que seja implantado o sistema de controle interno a fim de subsidiar os atos administrativos praticados pela municipalidade e determinar, com amparo no inciso 3, artigo 57, ao atual prefeito, que promova a descrição dos objetos licitatórios, bem como os objetos correntes das dispensas e inexigibilidades, com o nível de detalhamento necessário para a exata identificação do objeto licitado. Promova a devida composição de preços por meio de planilhas e orçamentos detalhados em planilhas, capazes de evidenciar o preço de mercado do objeto, bem como que o município promova o registro do imóvel adquirido por meio do decreto 851/2009 e observe as regras atinentes a procedimentos de empenhos descritos na Lei Federal 4.320, bem como proceda a imediata conciliação da conta caixa em função de pagamentos realizados e não evidenciados na contabilidade, em especial quanto à matéria tratada no item 264 deste voto, pagamento realizado sem devido registro contábil. É como voto e não há divergência. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu estou acompanhando Vossa Excelência na parte dispositiva pela irregularidade, multa, recomendações, determinações. Só que no que se refere ao item 6, que seria a questão da contratação por meio de empresário exclusivo, há informação na ITC de que os gestores teriam uma carta, seria uma prestação de serviço com carta precária, de representação precária. Em outros autos eu votei pela possibilidade que isso ocorresse da maneira como se fosse um instrumento de mandato.
Nesse particular, senhor presidente, eu peço vênia de Vossa Excelência, eu vou divergir contra a questão do item 6, até mantendo a coerência como eu venho votando em outras situações. Nos demais itens eu estou acompanhando, exceto também no item 4, que diz respeito à questão da liquidação de despesa, ausência de elementos que possibilitasse a liquidação de despesa. Existe uma imputação, eu estou entendendo que a regularidade subsiste, estou votando com Vossa Excelência no que diz respeito à manutenção da regularidade. Contudo, existe uma tabela nos autos, que foi, no caso, elaborada pela área técnica. Existem os valores das notas fiscais, os valores totais das notas fiscais e o somatório de R$ 27.400, equivalente a 12.218,99 VRTE. Eu estou divergindo quanto à imputação de ressarcimento, senhor presidente, porque eu estou entendendo que eu acho que existe a regularidade, a imputação de ressarcimento ela pode sim acontecer, mas não me parece que a totalidade dos serviços seria o caso de imputação, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Então, nesse particular, eu estou mantendo a regularidade, acompanhando Vossa Excelência, divergindo tão só quanto a imputação de ressarcimento, pelas razões que agora estou expondo, externando, e no mais eu estou acompanhando em toto o voto de Vossa Excelência pela regularidade, exceto a imputação de ressarcimento e afastando a irregularidade relativa ao item 6, que seria a carta de representação. Eu tomo a palavra, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência diverge com relação ao item 4, ressarcimento, o item 6, manutenção dos demais, e, para Vossa Excelência, a imputação do valor das multas também. Em face da grande número de irregularidades, eu estou acompanhando em toto, Vossa Excelência, apenas com essas divergências. Então, a irregularidade e a multa de 1.500 VRT. Com essas divergências, coloco o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheira Márcia. Senhor presidente, peço vênia e acompanho o voto divergente do conselheiro substituto Marco Antônio. Então, esse processo mantida a regularidade, parcialmente vencido o relator com relação aos itens 4 e 6, mantidas as multas nos valores propostos no voto. Dando sequência, processo 6869/2010, conselheira Márcia devolveu de vista, mas como houve pedido de vista também do conselheiro Rodrigo Chamon, nós vamos aguardar para a semana que vem, com a presença do conselheiro, que também pediu vista nos autos. O próximo processo, 4818, também foi devolvido, mas adiado, tendo em vista a ausência do conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 1728, processo de fiscalização ordinária, Instituto João Santos Neves. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público, não tendo sido apuradas as transgressões da norma legal regulamentar, sugere-se o arquivamento destes autos. Então, nós estamos arquivando. Não há divergência. O próximo processo é o processo 722. Seguir pela minha pauta aqui, porque a outra pauta não estava. É o 5722, 2012. Também é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, exercício 2009-2012. Estamos acompanhando a área técnica do Ministério Público. Pelo não conhecimento da representação e seu arquivamento, não há divergência.
Proclamando o resultado, relatei os seguintes processos: 3372/2013, regular, quitação, recomendações, pós-arquivamento. 4280/2009, vista conselheiro Marco Antônio. Processo 1988/2010, irregularidade, multa 1.500 VRTE, 1.000 VRTE, afastadas irregularidades dos itens 4 e 6, sendo parcialmente vencido o relator. O item 4 manteve regularidade com afastamento do ressarcimento. Processo 6869/2010 foi devolvido, adiado. Processo 4818/2009 também devolvido, adiado. 1728/2014 arquivar. E o processo 5722/2012, a representação não conhecer arquivamento. Palavra, conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 2618 de 2014, Escola de Serviço Público do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2013. Eu acompanho a área técnica, o Ministério Público de Contas, e voto para que sejam consideradas as contas regulares, dando quitação. Não há divergência. Processo 1312/2001, apenso 4662/2002, Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Processo, já consta o voto do conselheiro substituto Marco Antônio. Também teve visto o conselheiro Chamon. Esse processo estou adiando. Processo 7001/2003, Secretaria de Estado da Educação, prestação de contas de convênio, número 197/98, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, revelia do senhor Jorge Riva. Processo de admissão, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, registro, Miriam Sabrini Vilela. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeira do Palmeirinha, aposentadoria de Áurea Maria Pinheiro dos Santos, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeira do Itapemirim, aposentadoria de Gerli Escantamburlo Almeida, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Ana Maria de Almeida, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Vera Lúcia Rangel dos Santos, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, revisão da aposentadoria de Jaci Alves Cabral, pela regularidade da revisão. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra, aposentadoria de Udete da Silva Oliveira, registro. Prefeitura Municipal de Alegre, aposentadoria de Paulo César Alves de Andrade, registro. Prefeitura Municipal de Guarapari, aposentadoria de Maria da Penha Bastos Polastrelli, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Nério Intra Filho e Armelinda dos Santos Pereira. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Pedro Magno de Jesus, Adilson Capiche. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, registro da aposentadoria de Alenir Glória Borges Guimarães. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, registro da aposentadoria de Loide Marinho Verli. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro da aposentadoria de Geraldo Inácio Machado. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro da aposentadoria de Ivone Rocha Dalbo Mendes. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Bernarda Conceição dos Santos Santana. Prefeitura Municipal de Cariacica, registro da aposentadoria de Margarida Maria Folador. Processos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
Registro das pensões. Interessados: Iracema Soares Machado, Maristela Pasolini Dias, Rosa Maria de Souza Siqueira, Sebastião Calote, Ângelo Gozzi. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Vila Velha, pensão. Interessada: Adélia Santana Ribeiro, registro. E, por fim, o processo 5.891 de 2011, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, edital de concurso público 1/2009, devolução do feito à origem. Conselheira Márcia Freitas relatou o seguinte processo: 26/18/2014, regular, quitação, posterior arquivamento. 13/12/2001, adiado. Processo 70/01/2003, revelia. Os processos de pessoal declarado na forma relatada. Convido o conselheiro Marco Antônio para relatar os processos em pauta. Obrigado, senhor presidente, senhora conselheira, eminente procurador. Processos da página todos regulares, admissão, registro acompanhando. 4664/2014, Maria Helena Rodrigues Alves. 4665/14, Maria de Fátima Barreto Serri. 4668/14, Amadeus Elias Esperandio Cote. 4669/14, Nilceia Leite Pinto Santana. Ainda admissão, registro acompanhando todos. 4670/14, Benedita Leite Rodrigues. 4687/14, Newton César Jovita. 4689/14, Varlete dos Santos Loureiro Rodrigues. 4690/14, Adeilton Teles Pessoa. Todos os registros acompanhando. 4691/14, Janete Maria de Jesus. 4694/14, Márcia do Nascimento Joviniano da Silva. 4696/14, Aldenir de Souza Fambre Silva. 4705/14, Nilzete Fraga Pires. Todos os registros acompanhando. 4706/14, Reginaldo de Oliveira Rodrigues. 4707/14, Marilza Batista dos Santos Oliveira. 4708/14, Euseni de Oliveira Cesário Reis. 4709/14, Geusa Gonçalves Marçal. Registro acompanhando todos. 4710/14, Jackson Alves Pereira. 4711/14, Iolete, melhor dizendo, Cirilo. 4716/14, Luzimar Maria Mengal Langa. 4717/14, Valdir Cláudio Rodrigues. Todos os registros acompanhando. 4718/14, José Marcos Pedro Correia. 4719/14, Lucimar Carreiro da Silva. 4720/14, Vanildo de Alcântara Nunes. 4721/14, Priscila Gládia Leal da Silva. Todos os registros acompanhando. 4723/14, Cristiane Souza Oliveira. 4724/14, Edilânia Moura Souza. 4725/14, Luciana Santana do Rosário. 4726/14, Vanusa Bispo Conceição. Ainda registro acompanhando todos. 4727/14, Verônica Pianca da Silva. 4728/14, Marciana Pereira Ramos Félix. 4729/14, Adeilson dos Santos Carlos. 4736/14, Anderson da Silva Rodrigues. Todos os registros acompanhando. 4737/14, Mara Cláudia Santos Barbosa do Couto. 4739/14, Aldina de Souza. 4740/14, Alcineia da Fonseca Sardinha da Silva. 4741/14, Guiosmara Barcelos Martins Correia. Registro acompanhando todos. 4742/14, Giovânia Marchioli Los Gamberti. 4743/14, Neucilene Paim dos Santos Batista. 4744/14, Natalina da Silva Santana. 4773/14, Silvana Aparecida Venturim Calimã. Todos os registros acompanhando. 4776/14, Fabrícia Xavier Benedito Fabre. 4779/14, Franciele Rodrigues. 4784/14, Lenira Chagamai. 4785/14, Celestina Torres dos Santos. Todos os registros acompanhando. 5047/14, Fábio Monteiro dos Santos. 5048/14, Laziane Ramos Cardoso. 5049/14, Tiago Lopes. 5050/14, Tiago dos Santos Santos. Todos os registros acompanhando. 5051/14, Prisciliana Barbosa Samora Ribeiro. 5052/14, Valdean de Jesus Pedro. 5053/14, Tarcísio Vieira. 5054/14, Rita de Cássia Santana da Silva.
Todos os registros acompanhando. 55.514, Abrão Campolino Moreira. 50.6114, Marcelo Gonçalves Stefanon. 58.514, Welton Moreira Borges. 58.614, Poliana Barbosa Samora. Todos os registros acompanhando. 58.714, William Ribeiro Amaral. 50.9014, Gessé Santos da Silva. 50.9414, Manuel José do Sacramento. 54.1714, Delmira Florentina Neta Santana. Todos os registros acompanhando. 54.1814, Marlene Luiza Gruzo dos Santos. 50.1914, Laura Machado Miguel. 50.2014, Ana Ambrosini de Lima. 54.2114, Maria Célia Baiel de Souza. Ainda registro acompanhando os próximos dois processos. 54.2514, Marlene Maria Demuné. 54.2814, Maria Zilda Coelho Armínio Santos. Todos os registros acompanhando. Próximo processo, 7383-2007. É a aposentadoria, revisão, Amarildo Antônio dos Santos. Pela regularidade da revisão, consequente registro acompanhando. Próximo processo, 2833-2009, aposentadoria Lícia Miranda Marques Leal, também irregularidade da revisão, consequente registro acompanhando. 3477-2009, aposentadoria Ângela Maria Desan Conceição, também irregularidade de revisão, consequente registro acompanhando. Processo 6759-2011, aposentadoria Vânia Maria de Araújo Valadão, eu estou adiando. Processos seguintes, todos registro acompanhando nessa página. 6489-2008, Nilzete Guimarães de Oliveira. 4996... Pois não? Conselheira Márcia. Esse processo 4996-2013, estou declarando meu impedimento, né? Então vou adiar, senhor presidente. Já fica adiado. Não temos quórum, estou adiando. Próximo processo, depois do 4996-2013, 7337-2013, aposentadoria José Geraldo Gomes, registro acompanhando. Processo nessa página, todos os registros acompanhando. 18714, Elizabeth Cola Ribeiro Sasso. 45514, Luiz Carlos da Encarnação. 47414, Nádia Maria Bortolom. 64214, Milton da Silva Campos. Ainda registro acompanhando todos na página. 127114, Célio Oliveira da Cunha Barbosa. 144914, Dilson Alves Dias Bandeira. 158914, Maria Elizabeth Gonçalves Lemos. 168714, Maria Lúcia Vazen Litig. Processos nessa página, os dois primeiros, registro acompanhando. 172214, Rosemary Gomes de Souza. 173814, Antônio César Dardengo. Próximo processo 181014, uma aposentadoria Denise Pereira da Silva. A área técnica está opinando pelo registro, Ministério Público Especial de Contas pela devolução dos autos de origem. Eu estou acompanhando a área técnica, senhor presidente, é aquela questão pacificada no plenário quanto à extensão de carga horária na fixação dos proventos. Em face da divergência, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximos processos da página, todos acompanhando o registro. 233514, Francisca Lubiana Salles. 235314, Maria Gomes Ricardo. 271214, Mônica Fiorim Moura Bortolini. 297214, Terezinha Persiano Costa. Todos os registros acompanhando na página. 298314, Lauro Finamori Carlos. 298914, Rosita Maria de Freitas Mauro. 353314, Omar Silva. 237713, Rosânia Teixeira Rosa. Regulares registros acompanhando todos. 337714, Maria José Sarnaglia. 676913, Aurora Correia Oliveira. 687613, Jucarli Pinto da Senha, ou melhor, da Penha. 271714, Maria de Fátima Silva Paulo Ferreira. Todos os regulares registros acompanhando. 5514, José Caetano dos Anjos. 170914, Vânia Cristina Batista da Silva. 31814, Olímpio Paulo Rodrigues. Todos os regulares registros acompanhando. 33214, Augusto de Barros Neto. 188114, Ana Maria Nicolau do Amaral. 188314, Irinete Pereira Deodato. 190214, Jurema Santana Castelo. Todos os registros acompanhando. 236314, Avelino Bibiano de Souza. 303614, Dalton Luiz Tiengo. 67583, Maria Auxiliadora Moraes Ferreira.
Todos os registros acompanhando. 305314, Maria Matildes Najib da Silva Mendes. 232714, Gleide da Conceição Lacerda Lira. 233014, Antônia Benedita da Silva. 14814, Antônio Manuel dos Santos. Regulares registros acompanhando. 36114, Florinda Krugel Gomes. 63914, Aparecida Margarete R. da Silva e outro. 74114, Elci Rosete Machado. 75614, João Vieira. Regulares registros acompanhando. 80414, Paquita Ferreira Schirmer. 87614, Fernanda Emília de Oliveira e outros. 110814, Vera Maria Gonçalves Silva. 126114, Raquel Martins de Oliveira e outro. Regulares registros acompanhando. 142114, Cleideman Rocha Ramos e outros. 52414, Carmita Paixão Santos. 51014, Maria José Lopes da Silva. 725313, Maria de Jesus Candeias. Próximo processo, 938913, uma pensão de Olívia Grátis Ribeiro. Esse processo, senhor presidente, chama a atenção ao eminente representante do Ministério Público Especial de Contas. O digníssimo procurador, na sessão passada, suscitou a questão porque ele havia solicitado o apensamento do processo de aposentadoria. E eu votei diretamente pelo registro do ato. Ele suscitou a questão alegando que normalmente se pede apensamento do processo de aposentadoria para verificar as parcelas que compõem a fixação dos proventos. Eu verifiquei que realmente se trata de uma questão de pensão de aposentadoria, mas é uma pensão que decorre de uma outra pensão, ou seja, a beneficiária era a esposa do aposentado falecido e ficou uma menor inválida. Então, a composição dos proventos já está claramente identificada no outro processo de pensão, quando dá concessão para a esposa, que era tão somente uma parcela que não os vencimentos, que era o adicional de tempo de serviço. Então, não há problema algum quanto à concessão, está tudo devidamente esclarecido, até porque o outro processo de pensão, que ensejou a concessão da pensão para menor inválida, também está apenso. Então, com base nisso, eu estou votando pelo registro do ato de pensão e, em face da divergência, essa pequena divergência, senhor presidente, com os esclarecimentos, retorno para a Vossa Excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, a conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, 72114, acompanhando o registro de Maria Lindomar Lima. 711113, registro de pensão de José Geraldo da Silva. Processo na página, todos os regulares registros acompanhando. 34014, Celson Francisco Penha. 194012, pensão de Maria Cristina da Mata Figueiredo. 731013, de Jonatas Soares Miranda. Ainda regulares registros acompanhando todos. 181214, Ronaldo Lopes. 181514, Reginaldo Santos Silva. 191214, Maurício da Silva Romanha. 196514, Marco Antônio Bilo. Todos os regulares registros acompanhando. 200214, Davi Oliveira. 352414, Cláudio Ribeiro de Souza. 180014, Wallace Cupertino. Processo 295813, edital de concurso público 01/2011, Prefeitura de São José do Calçado, acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, devolução dos autos da origem. Em face do encerramento da pauta, retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Vou declarar na forma relatada pelo conselheiro Marco Antônio. Nada mais havendo a tratar, após relatados 172 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 27 de agosto, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.